Good morning, terceira série. How's it going? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, estamos quase no finalzinho desse ano letivo de aulas remotas. Estamos entrando aí na 30ª semana. E, para nossa felicidade, terminamos aí os tópicos gramaticais desse ano letivo. Então, o último tópico gramatical que vocês viram foi na nossa aula online, né, na semana passada, no Google Meet, onde nós falamos um pouquinho sobre alguns phrasal verbs, tá? Antes dele, a gente viu os causative verbs, onde a gente deixa explícito que alguém foi contratado para fazer algo por nós, ou foi convencido, ou foi obrigado, ou até mesmo fez um favor para nós, né? E a partir de hoje, então, a gente vai ver alguns tópicos mais importantes relacionados aí ao início da vida adulta de vocês, né? Onde o inglês está presente. Então, a primeira parte que a gente vai ver aí agora é uma entrevista de emprego, ok? Então, a gente sabe que o inglês está cada vez mais sendo exigido nas empresas, na vida profissional de vocês usaram bastante o inglês, em qualquer área que vocês escolherem, né? E aí, a gente vai hoje ver rapidamente uma entrevista de emprego em inglês, ok? Então, vamos ver aí as principais perguntas que são feitas, como que a gente pode responder essas perguntas, ok? Obviamente que essas perguntas vão sofrer aí uma variação, né? Dentro aí da área de cada um de vocês, mas essas perguntas que vou mostrar para vocês são perguntas mais gerais, tá? Então, a gente tem uma imagem aí, onde eu tenho tenho a entrevistadora e o candidato, e aí a gente tem aí várias possíveis perguntas que são feitas, tá? Então, lá tem Tell me about yourself. Essa pergunta é a pergunta mais, eu diria, mais complexa numa entrevista de emprego. Porque, primeiro, quem não sabe, quem nunca viu, quem não foi preparado para esse tipo de pergunta, não sabe responder e acaba metendo os pés pelas mãos. Então, a gente tem até uma sessão bem separadinha sobre ela, vocês vão ver no final dessa aula. Então, tem lá, what's your greatest weakness? Então, seria qual é a sua maior fraqueza? What motivates you? Que te motiva? How do you handle stress and pressure? Então, como é que você lida, né? To handle. Como é que você lida com o estresse e com a pressão? Describe your work style, seu estilo de trabalho. What are your passions? Quais são as suas paixões, né? Mas aí outra pergunta importante também, né? Se a pessoa não entende que tipo de pergunta é essa, a tendência é responder erroneamente. So let's see, a job interview. At the end of this class, students will be able to talk about questions and answers during an interview, understand a video about a job interview, especially about the question, tell me about yourself. It's not exactly a question, but when you ask someone to tell about herself or himself, you are one that person tells about the academic life, the professional life, your motivations, and so on. So let's see a little bit more about this specific question. So identify uses of verb tenses in different situations. And we have a typical question, to start this conversation. Have you ever been to a job interview? Você já esteve numa entrevista de emprego, né? Aí eu não estou especificando que tipo de entrevista ou se é na língua portuguesa ou na língua inglesa, né? E vejam que o tempo verbal do present perfect, ele vai ser muito usado nessas perguntas, tá? Então, a primeira, usando o present perfect, é exatamente se eu quero saber se você já esteve numa entrevista de emprego, né? Have you ever been to a job interview? Se você já esteve, você vai estar familiarizado com algumas dessas perguntas. Se você ainda não esteve, se você ainda não passou por esse tipo de
sorry guys, experiência, de situação, você vai agora lidar com as possíveis perguntas de um entrevistador para você que vai ser candidato a um novo emprego. Vamos lá. Have you ever been to a job interview? Você tem respostas muito simples e outras um pouquinho mais completas para responder essa pergunta. Yes, I have. No, I haven't. Yes, I have been to a job interview. No, I haven't been to a job interview. No, I have never been to a job interview. No, I haven't been to a job interview yet. Então, você tem aí variações dessas respostas, dependendo da sua realidade, do que você quer mostrar aí, especificar, explicar aí para o seu entrevistador, né? Agora a gente vai ver algumas questões típicas numa entrevista de emprego em inglês, né? Onde o entrevistador vai te fazer as perguntas que ele faria para um candidato que não necessitaria, por exemplo, da língua inglesa como um elemento essencial no trabalho dele. Ele faria essas mesmas perguntas em português. Só que se você for trabalhar numa empresa onde a língua inglesa ela é exigida como fundamental para que você exerça aquela profissão, aquele cargo, né? Você vai fazer uma entrevista em inglês, né? Porque é nessa entrevista que o entrevistador vai perceber, que ele vai certificar se você tem condição, por exemplo, de ter uma conversa fluente com alguém, né? Então, eles começam a perguntar normalmente qual é o seu primeiro nome, what's your first name? E aí eu não coloquei resposta porque, né, a variedade aí é enorme. How do you spell your last name? Por que essa pergunta? Normalmente, em inglês, quando você está num ambiente de trabalho em inglês, as pessoas vão te tratar pelo seu sobrenome. Mr. Fulano, usando o seu sobrenome, ou Miss ou Mrs. Fulano, usando também o sobrenome das mulheres, né? Como é feito na vida real, né? Nos países onde a língua inglesa é a língua oficial, né? A gente trata as pessoas pelo primeiro nome quando é uma situação informal, né? Se não for, que é o caso do trabalho, sempre aí o sobrenome da pessoa, Mr. Fulano, Mrs. ou Miss Fulano, né? So, the third question, tell me about yourself. Essa é a pergunta chave de uma entrevista de emprego, seja ela em português ou em inglês, tá? Se for em inglês, a pessoa precisa exatamente entender o que é que quer dizer isso. Em português também, obviamente, mas em inglês, quando você fala tell me about yourself, como a língua para você não é a sua língua mãe, né, o inglês, falando para os estrangeiros, por exemplo, que não essa frase ela carrega um sentido diferente, né? Quando num ambiente de trabalho profissional, formal, alguém te pergunta sobre isso, a pessoa está querendo saber especificamente sobre a sua vida acadêmica, sobre a sua graduação, os seus interesses no âmbito profissional, a sua idade e etc. Não está querendo saber sobre a sua vida pessoal, né? Então, eles separam muito isso e isso mostra, né, deixa bem claro a divisão que eles fazem da vida pessoal com a vida profissional, tá? No português acontece a mesma coisa, só que no português a gente entende com maior facilidade porque toda língua tem um peso semântico aí. Então, as palavras para nós, como que somos falantes de língua portuguesa, a gente consegue compreender melhor, né? Então, tell me about yourself is not exactly a question. Não é exatamente uma questão, né? Uma pergunta. Mas espera-se que a pessoa responda como se fosse uma pergunta, né? Então, você pode falar basicamente sobre a sua vida acadêmica, né? Por exemplo, um exemplo é I got my bachelor's degree in biochemistry, tá? Então, você vai falar que você é bacharelado, né? Bacharel, né? Você fez o bacharelado, você é bacharel em bioquímica, por exemplo, tá?
engineer, né? E assim por diante. How did you hear about this position? Então a pessoa quer saber como que você ouviu dizer, como que você descobriu sobre esse cargo que está à disposição na empresa. Uma das respostas possíveis é I found an advertisement on the internet. Então você descobriu, você viu, você encontrou um anúncio na internet quando você estava navegando. Se for através de um amigo, você vai dizer, né? A friend of mine said that, about that, por exemplo, e assim por diante, né? Então vai depender aí de como você descobriu aí que a empresa estava precisando desse cargo. Another question, possible question, is why should you hire you? Por que nós devemos contratar você? Essa é crucial. Essa aparece em quase 100% das entrevistas de emprego, tá? Então estejam preparados aí. Por que nós devemos contratar você? Então você tem que estar seguro disso, você tem que estar seguro da sua contribuição para a empresa. Nesse caso, você vai mostrar as suas qualidades e você vai focar mais nas suas qualificações, tá? In this answer, we will show your qualifications for this position, certifications, etc. Por exemplo, você pode falar I'm a goal-oriented, que quer dizer centrado, person who likes to work at fast pace. Quer dizer que você faz muitas coisas ao mesmo tempo, ou então que você faz as coisas rapidamente, né? Então, você é uma pessoa centrada e você consegue resolver as coisas com mais rapidez, né? Então, esse é um bom motivo para você ser contratado, porque a gente sabe que tempo é dinheiro, não é mesmo? Depois, what do you consider your strengths and your weaknesses? Esse também aparece sempre, tá? Seja em forma escrita ou até mesmo na entrevista falada. Então, quais são os seus pontos fortes e os pontos fracos, né? O que você considera ser para você seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? E você pode falar, I'm very detail-oriented, que é detalhista, but I often take too much at one time. Mas eu faço muito em pouco tempo. Então, você, ao mesmo tempo que você é uma pessoa detalhista, que pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim, porque você deixa a entender, né, que você vai ficar focado nas pequenas coisas e aí você vai perder muito tempo ou gastar muito tempo fazendo uma única coisa. Aí você mostra que você, apesar de ser uma pessoa detalhista, você consegue fazer as coisas em menos tempo, ok? Então você quebra ali aquela coisa de que a sua qualidade não é exatamente uma fraqueza, ela pode também ser uma outra qualidade, né? Na verdade, isso aí você vai fazer o tempo todo com que seja um pensamento positivo a seu favor, ok? Na sequência, temos aí, tell me about a time when you overcame a challenge at work. Então, um momento em que você superou um desafio aí no trabalho, né? Se você ainda não trabalhou, né? Se você não teve esse primeiro trabalho antes para você citar esse tipo de coisa, provavelmente a pessoa vai saber disso, né? Porque ela vai ver o seu currículo e tudo, e aí ela vai te fazer uma outra pergunta um pouco parecida com isso, tá? E aí você, na verdade eu quero saber como que você resolve um problema. What did you do to solve the problem, né? Ou a problem, né? Como é que você fez para resolver um problema qualquer, ou como você lida com problemas, né? Se for o caso do seu primeiro emprego, ok? Então você pode responder, once I have a problem having a communication with a client and I call to my supervisor in order to help me. Because the client was really nervous and I wasn't trained for this kind of situation before. E aí, então, como é que fala? Você não foi treinado antes, como deveria ser, e aí você não sabia como agir exatamente. Isso também é importante, você mostrar que você está aberto
a ajuda, né? Que as pessoas venham te ajudar, que elas venham te orientar. Isso é muito importante. Mostra que você não vai tentar resolver tudo sozinho, o que poderia causar um problema ainda maior, né? What are your career goals? Quais são os seus objetivos, suas metas de carreira, né? Nesse caso, quando essa pergunta é feita, a pessoa quer saber a sua carreira toda. Por exemplo, o que você quer conseguir? Qual é o objetivo final da sua carreira, né? Da sua vida profissional, né? Então, você pode falar, I want to create a global and effective advertising company strategy. Então, uma estratégia para a companhia, de um anúncio que seja global, que seja efetivo, que traga muitos benefícios, muitos clientes e muito dinheiro para a empresa que você está trabalhando, né? Mas isso envolve muitas outras coisas, né? O ambiente de trabalho, a convivência com as pessoas, a gente sabe disso e os entrevistadores também sabem disso, né? Então, aí você vai estar resumindo todo esse processo aí. So, where do you see yourself in 5 years? Ok, essa é outra pergunta clássica, bem clichê, onde você se vê em 5 anos. And from this point of the interview, at the end of 5 years professionally. Então, do ponto da entrevista onde ele está perguntando para você, até o final da sua vida profissional, dos 5 anos que ele te perguntou, né? Não, aí já é uma pergunta diferente da que foi feita anteriormente. Então, em 5 anos, você tem qual a sua expectativa nesses 5 anos, se você permanecer na empresa, por exemplo, né? E aí você pode responder, I see myself in a managerial position in this company, working in group for multiple projects and for multiple clients. Então, você vai se ver numa posição de gerente da companhia, trabalhando para um grupo trabalhando em grupo, né? Com múltiplos projetos, vários projetos e muitos clientes, né? Clientes variados, ok? So, why do you want to work here? Por que você quer trabalhar aqui? Essa, então, é fatídica, gente. Sempre tem, tá? E aí, uma das respostas mais comuns, mas que funcionam muito bem, I want to learn and I think this position and company are good opportunities to do that. And even the promotion. Então, você vai falar que você quer aprender, que a posição que você vai ocupar possivelmente na companhia são boas oportunidades para que você aprenda e também seja promovido, consiga se promover. Isso mostra que você tem aí uma certa ambição, tá? E também, no caso da resposta de cima, que mostra que a sua ambição de ser gerente, ela é uma ambição que ela vamos dizer assim, ela é suficiente naquele momento, tá? Você não vai mostrar para o entrevistador, por exemplo, que você quer tomar o lugar dele, que você quer ser o chefe, o diretor, o dono da empresa, porque isso é ameaçador, né? Então, se você quiser mostrar que você tem ambição, mas que não é uma ambição gigantesca que pode ameaçar o cargo de alguém, não se esqueçam que o mercado de trabalho é uma competição constante, né? Você vai mostrar que você tem ambição, né? E aí, depois que você chegar lá, você batalha para chegar no topo, né? Ok. Do you have any questions for me? Ok. Essa é uma pergunta meio que de surpresa, tá? Você não está esperando que o entrevistador te faça uma pergunta dessa. Por exemplo, você tem alguma pergunta para mim? Você vai perguntar alguma coisa para o próprio entrevistador, né? Mas se aparecer, né, uma possível resposta seria, mas você vai fazer uma pergunta para ele, né? What do you think is the most rewarding part? Ou seja, a melhor recompensa about working here. Então, qual você vai devolver para ele de uma forma educada, né? Tudo aquilo que ele te perguntou, né? Então, por que é bom trabalhar aqui, né? Qual é a melhor recompensa de trabalhar aqui? Porque você vai mostrar para ele que as perguntas que ele te fez, elas são importantes, mas que você também está valorizando
o seu conhecimento, a sua capacidade, né? Então, para você também tem que ter uma recompensa, né? Não é só você que vai dar o seu trabalho, o seu tempo, o seu conhecimento para a empresa também tem que te devolver benefícios, ok? E isso aí já estabelece de cara uma relação de respeito, ok? Então temos aí algumas imagens, né, 2 imagens especificamente, onde a gente vai abordar a questão do salário primeiramente, que é outro ponto bem complexo numa entrevista, né? Então, you are worth more, você vale mais. How to negotiate a salary raise, um aumento de salário, por exemplo, né? Negotiating a salary during the interview process can be daunting. Follow these 5 tips when negotiating a raise. Então, aí vocês podem ler aí, né? Vocês vão... Eu sei que tá pequenininho, tá, gente? Mas é porque a imagem tava pequena. Mas os títulos dos números aí, das possíveis coisas que vocês têm que ter em mente para negociar um salário ou numa entrevista, ou então uma entrevista para você aumentar o seu salário, né? Então, primeira coisa, você tem que estar preparado, né? Você tem que ter informações das pessoas, da sua posição, né? Que ocupam a mesma posição que você em outras empresas, para que você tenha uma média de valor razoável, né? Depois, número 2, a quantidade do seu valor, né? Quanto você vale, o quanto o seu trabalho vale, né? Então, você vai estabelecer a sua contribuição, as suas performances, né? Você vai mostrar aquilo que você faz dentro da empresa e mostrar que aquilo é importante. Depois, be aware of company finances. Então, você tem que ter consciência também do momento que a empresa está passando, se está passando por um momento difícil financeiro, se está numa crise ou se ela está indo bem, para que você possa pedir um aumento. Don't be afraid to make the ask. Não tenha medo de fazer perguntas, né? Então, você vai perguntar sobre possíveis chances de você conseguir esse aumento ou de você até mesmo negociar o seu salário numa entrevista de emprego quando você for trabalhar na empresa pela primeira vez. E aí, a número 5, be prepared for a no. Então, você tem que estar preparado também para receber um não, né? Sem que isso afete na sua produção e no seu trabalho, a não ser que você tenha um outro emprego em vista e que você possa simplesmente negar, permanecer no seu cargo onde você está, ganhando o que você ganha, não é mesmo? Depois, aqui na imagem da direita, nós temos aí how to answer. Why does this job interest you? Né? Por que esse trabalho interessa a você? Essa é uma pergunta que eu separei aí, junto com a próxima, que a gente vai assistir um videozinho para vocês repensem em algumas coisas. É uma pergunta que eu já mostrei ela para vocês aí no processo anterior, mas então é uma pergunta que merece um pouco mais de reflexão, tá? Então, por exemplo, tailor your answer to show that the role is well suited for you. Então, você vai estabelecer, né, programar aí a sua pergunta, a sua resposta, mostrando que aquele papel que você quer assumir na empresa, ele é feito para você, você encaixa nele perfeitamente, tá? E aí você vai, nesse momento da entrevista, você vai evitar respostas que enfatizam, né, a questão financeira, né, mesmo que você esteja precisando, mas nesse primeiro momento da entrevista você vai evitar isso, né? E você vai, numa sequência, highlight your connection to the companies. Então, você vai colocar as suas qualidades em conexão aí com o que a empresa desenvolve, o que ela trabalha, o que ela produz, né? E para isso você tem que fazer uma pesquisa antes sobre a empresa, antes de ir para a entrevista, né? E você vai evitar
generic answer, né? Que são respostas assim muito gerais, muito soltas, muito inespecíficas, e aí a gente vai evitar esse tipo de coisa, tá bom? Isso também você pode colocar no seu resume, que é o nosso currículo vitae, né? Ok? A questão do salário vai vir depois, né? Deixe para falar do salário quando você for perguntado sobre, tá? E aí você siga esses 5 passinhos aí do salário para que você possa ficar um pouco mais seguro, ok? No finalzinho temos um vídeo aí, How to Answer. Lembra lá no início dessa videoaula que eu falei com vocês que a questão, que não era exatamente uma questão, né? It wasn't exactly a question, but it's something that it's difficult to answer, né? É difícil responder, dizer sobre você mesmo, né? E assim como é difícil falar das suas fraquezas e dos seus pontos fortes, porque a gente tende a dizer, principalmente quem tem uma autoestima elevada, tende a focar nos pontos fortes e não consegue perceber os pontos fracos, mas todos nós temos, né? Então eu coloquei esse vídeo aí, que é um vídeo muito importante, e é tão importante essa questão que tem vídeos específicos sobre essa questão, né? Tell me about yourself. Me diga sobre você no ambiente de trabalho, né? Então, after watching the video, write your own answers for the question. Could you tell me a little bit about yourself? Poderia ser exatamente uma pergunta, né? A pessoa pode virar para você e falar tell me about yourself, que soaria como um verbo imperativo, ou então ela poderia realmente fazer uma pergunta mais polite, mais educada. Could you tell me a little bit about yourself? Você poderia me dizer um pouco sobre você mesmo, né? Lembrando que o foco é na questão profissional. Então, vocês vão assistir ao vídeo, vão responder essa pergunta depois de assistir ao vídeo. Vocês vão fazer essa pergunta para vocês mesmos, tá? E depois vocês vão escrever todas as respostas sobre as questões que eu passei antes para vocês, tá? Presented here before and try to imagine yourself in an English job interview. Tentem imaginar vocês passando por essa situação numa entrevista em inglês, como vocês responderiam essas perguntas. Be prepared, the future waits for you. Ok? Então, na sequência, deixei aí como sempre. Hey, it's Lynna Rainer of LynnaRainer.com, career strategist, speaker, and coach. And in this video, I'm going to teach you 3 tips in order to answer the Tell Me About Yourself interview question the right way so that you can stand out in front of hiring managers and ideally land more job offers. Ok, então vocês vão assistir ao vídeo e depois responder as perguntinhas, ok? Não se esqueça de realizar todas as atividades da semana, assim você mantém os estudos em dia. Se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. The idiom of the week is the more you learn, the more you earn. See ya, guys!